aqui no Diário do Povo. Vamos ouvir o que Sua Excelência Daniel Francisco Chapo diz a respeito do comércio em Moçambique. Também fizemos como reforma o ajustamento do horário de funcionamento do comércio, promovendo liberdade e flexibilidade empresarial. Não estávamos a perceber porque é que alguém que tem seu estabelecimento comercial tinha que ter uma hora para fechar. Agora, não há hora para fechar, não há hora para abrir. 24 sobre 24 horas, se alguém puder vender, seja sábado ou domingo, que venda, desde que cumpra com... Também fizemos como reforma o ajustamento do horário de funcionamento do comércio, promovendo liberdade e flexibilidade empresarial. Não estávamos a perceber porque é que alguém que tem seu estabelecimento comercial tinha que ter uma hora para fechar. Agora, não há hora para fechar, não há hora para abrir. 24 sobre 24 horas, se alguém puder vender, seja sábado ou domingo, que venda, desde que cumpra com... Aconteceu. É isso que está acontecendo. Segundo Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, o comércio não tem hora. Se tens condições para tal, mesmo 0 horas, mesmo 2 horas, pode ir. Condições para tal, eu penso que Sua Excelência está a falar de dinheiro, que é o principal. Também você nunca pode comprar sem dinheiro, né? Que é principal. Segundo, espaço, mecanismo, porque também, conhecendo aquele que é Moçambique, imagina quem vive no bairro da Madangalene, ou, ainda mais para piorar, no bairro de Xamanculo. Sim, no bairro de Xamanculo estamos a falar de bairro que fica na cidade de Maputo. Xamanculo, será que você vai sair 2 horas, 3 horas, meio de semana, 2, 3 horas e fazer sua compra aí, seja no Alto Maé, num comerciante? Será? É possível no Xamanculo isso? Agora, esta parte, Sua Excelência diz que condições também. Penso que condições ditas preferidas são também segurança. Segurança. Porque há bairros em que depois das 17 horas, 18, ou já a circulação fica muito comprometida. Enquanto isso, deixa o seu comentário a respeito do comércio livre. O que é que acham? A medida é muito assertiva ou não? Porque também, lembrando que há um momento em que você trabalha talvez até sábado e sai do trabalho 17h45, mas tem coisas por comprar. Chega lá, lojas fecharam. É complicado, né? Tens aí o dinheiro, mas as lojas não estão. Agora, abrindo esse espaço, quero acreditar que Sua Excelência pensa que é para ajudar aqueles que não têm tempo de fazer suas compras. Mas também outra questão a tirar aqui. Outra questão. Não, até vocês vão tirar as questões. Vão tirar sim as próprias questões. Mas uma coisa que eu pediria é que se respeite o tempo laboral da parte do patronato. Nada de dizer que nós fechávamos às 16, uma empresa começa a trabalhar talvez às 9, cumprido 8 horas, porque Sua Excelência disse, trabalhador, você que chegou às 7, trabalha até 20 horas. Não, isso já não é de lei. Isto já não é de lei. A qualquer momento, iremos abrir nossas linhas. Eu não sei se já temos a matéria de Gaza. Enquanto que em Gaza, há chuva de pancadaria. Em Gaza, há chuva de porrada. Até vimos uma máquina, um grande carro, a ser queimado. Já temos a matéria, Cleiton? Já temos a matéria. Não conseguimos perceber os argumentos do Cleiton, mas será que já temos a matéria? Seria bom, seria muito bom. O que aconteceu? Por que choveu pancadaria em Gaza? No roubo de gás do bovino, roubo de boi. No roubo de boi, estavam a roubar bois em Gaza. Gaza é conhecido como
uma província que produz muito boi, né? Nem produz, cria muito boi. Vamos deixar errar o quê? Não pode me deixar errar. Não pode me deixar errar. Não pode me deixar falhar. Errar é humano, né? Errar é humano. Enquanto isso, errar é humano. Errar é realmente humano. Precisamos da matéria de gás. Será que já temos? Queremos mostrar o que é que está a acontecer lá. E que tipo de carro está a ser queimado. Vimos uma máquina ali a ser queimada. Vimos uma chuva de pancadaria. Até mulher bate em Gaza. A mulher também rouba boi. Mulher rouba gado. Mulher tem coragem de roubar gado. Mas é muita coragem. Já chegar dezembro aí. Deve ser por isso que a roubalheira de gado está a aumentar. As pessoas querem passar festas. Já calculou o meu agregado familiar tem quantos elementos? Uma vaca. Bom, boi chama-se vaca. Isso, boi já é um sentido cômico. Aquele gado bovino é boi na gíria comum. Mas já quando fala-se português, chama-se uma vaca. É português, xlungo. Epa, mas bom, vamos falar no correto. Está chegando December time, sim. Filho da tia Soraya, concorda comigo. Está a chegar December time. Está-se a roubar boi, vaca em Gaza. Enquanto isso, enquanto preparamos a matéria da pancadaria, roubalheira, queimadura em Gaza, vamos à matéria do Sozunzo, que diz que eu me sinto moralmente ofendido. Eu estou a derramar sangue. Até crianças na rua me chamam de João Xinglevana. Xinglevana. Não, porque me cortaram a orelha com meu vizinho por me acusar. Estar a mandar com a esposa dele. Mas eu não sei nada desse assunto. Vamos à matéria e voltamos já. Saudações, caros telespectadores. Transmitimos a partir do bairro de Inflene, Célula A, Quarteirão 1, onde vamos ouvir aquela que é a história de Sozunzo João Nungo, que aconteceu em 1991. História esta que culminou com sua retirada do membro. Estamos a falar de orelha. Saudações, Sozunzo. Está tudo bem? Na graça do Senhor estou bem, eu. Conte-nos, o que aconteceu em 1991 e como é que aconteceu? Em 1991, após a minha volta da África do Sul, veio encontrar que a minha esposa teria se mantido relações com um meu pastor, cujo que isso aí não me levou ao agrado. Então entramos em conflito com ela e ela combinou ir para a casa dos pais. Então nisso aí depois fiquei um ano quase sem ela. E o meu vizinho ao lado, de onde eu vivia lá. Então, depois, num belo dia, que foi mesmo no dia 11 de maio de 91, ele fez uma partida contra a minha pessoa. Cuja essa partida, ele passou da casa dos pais, e convidou os irmãos, vieram para cá. Eu, sem saber de nada, quando os irmãos cá chegaram, convivi com eles. Chegou o momento que eles foram-se embora. Então eu, dado um tempo, depois subia para quase Manduca lá, onde ia fazer uns divertimentos. E me encontro com ele. Você, Langa, você quando vai sem voltar. Tinha vindo cá os teus irmãos. Ele depois diz, já se foram? Eu, sim, já voltaram. E ele me pergunta, assim vais para onde? Eu, venha aqui a Manduca me divertir. Diz, conforme você viu, eu é que havia os mandatado para vir para cá, porque eu cobicei o que você trouxe quando voltaste da África do Sul. Assim eu tinha os chamado cá, eles virem para cá, que era para eles ficarem a velar da minha casa. Também quero tentar ver se chego na África do Sul. Eu, ok. Então ele me pergunta, assim, não, vai só Manduca? Eu, sim, vou só Manduca. Diz, sei que é assim, como meu irmão você. Podemos voltar. Eu não me dediquei uma coisa que de facto era para a gente irmos conversar e essas coisinhas tudo como vizinho. Volto com ele. Chegada em casa dele, ele diz, aguarda lá que vou buscar chave aí em casa do outro vizinho assim. Vai lá, ele vai,
Quando volta, já volta com um senhor chamado Amorino, mas já faleceu esse, e uma outra prima dele. Então chega, abre a porta, entramos, sentamos. E quando sentamos ali assim, ele começa com cada pergunta. Pergunta-me se eu sabia se ele era militar, foi formado para matar, e não sei quantos. Senhor, e essas coisas eu não conheço, porque eu nunca fui militar, nunca foi nada. Então, nisso tudo, depois mais interrogações ali assim para ver se eu podia dizer que sim, algo que eu não conhecia. Então quando depois saiu, foi entrar no quarto dele. Aqui estamos a perceber que vinha alguma acusação da parte que lhe convidou para a sua casa. Sim, sim. Do que é que estava taxativamente a acusar-lhe? Estou a chegar aí assim. Então quando depois ele entra onde? No quarto dele, busca uma arma, AKM. Está a ver? Dobra coronha. Então ele depois diz, por eu saber que você é timoso, requisitar esta arma aqui no comando para eu trabalhar com ele. Ainda se você aceitar que sim, conhece a minha mulher, eu vou pensar outra coisa. Agora, se manter a dizer que não conhece, não teve relações com ela, essa arma aqui, vou acabar contigo. Para não perdermos aquela que é a percepção do telespectador, estava a ser acusado de se manter relações com a esposa da pessoa que lhe chamou para a sua casa. Para a casa dele, sim. Então, quando é assim, eu via, só estava eu e ele, e uma das primas dele e um outro senhor ali assim. Então, ela insistindo com que se eu aceitasse que eu, de fato, amantizei-me com a mulher, iria ver o outro assunto, o que podia fazer. Então, quando depois eu disse, atendendo e considerando o que você está a dizer, porque depois disso aí ele manipulou a arma, né? Numa de que ia disparar contra mim. Então, quando eu disse, atendendo e considerando o que você está a dizer, posso aceitar. Estás a perceber, babá? Então, quando depois disse, ok, ouviram? Perguntei para aquelas pessoas que estavam ali. Disseram que sim, ouvimos. Então, eu disse, então para isso eu não vou lhe matar. Vou ter que lhe tirar as orelhas para todo mundo ver. Ele não fez mais nada, a não tirar canavete mesmo da faca do bolso dele. Abriu, levantou e tirou mesmo essa orelha aqui. E quando já ia tirando isso aqui, já estava sangrando. E aí quando foi, disse, não, vamos lá sair daqui, senão vai sujar aqui dentro da minha casa. E eu quando foi, saímos. Quando a gente sai fora da casa, ele lembra-se de deixar a arma dele. Quase quando íamos já para a minha casa, eu disse, conforme nos encontramos lá em cima na Manduca, eu deixei chave em casa do vizinho meu aqui. Assim não tem chave. Então vai buscar a chave, ou então me deixa buscar a chave. E quando ele viu que não, ele ir levar a chave seria um transtorno. Disse, vai lá buscar a chave. Sem perder fio de pensamento. Na altura, moravam em que bairro? Está a falar de Manduca? Estavam aqui nesta residência, na célula A, o qual nos encontramos? Aqui em cima, aqui quase no quarteirão 3, aí assim. Ali onde disse, quando vinhamos, né, eu disse, aconteceu mais ou menos ali assim. Então pronto, então quando ele me deixa para eu ir buscar a chave na casa do outro vizinho. Só que de lá eu entrei da casa minha, saí, entrei na casa vizinho, da casa vizinho, e quando já vim para aqui assim, porque aqui é a casa dos meus pais. Vim para aqui assim, ver por a situação, e na altura ainda estava o meu irmão, me levou para o hospital. Só que muito antes disso aí, como ele era um irmão, né, considerava irmão, eu achei não ir para o hospital antes, passar da casa do tal senhora com que ele vivia com ele, que era para ir saber se de fato o que aconteceu, o que ele fez para mim, era dos conhecimentos dele. Acontecendo que sim, esteve aqui esse senhor aqui, a tentar vir namorar a mulher que é para voltar com ele, que era para ter conseguido, se tivesse conseguido, era para ter voltado com a mulher, para vir fazer esse ato na presença da mulher. E pronto, então depois dali fomos para o hospital. Como lá também, naquele tempo ali, chegamos volta das 20, a pessoa foi atendida quase no dia seguinte. Então a minha saída de lá do hospital, passei do quartel-general, pus o assunto, só que
quartel-general depois disse, não, é melhor você ir na esquadra mais próxima. No caso de não conseguir efetivo, é quando talvez onde ligar para nós. Foi o que eu fiz. Peguei carro, fui para o bairro, do bairro, fui expor a situação e de lá me deram 2 homens da polícia. Vim com ele e quando chegamos em casa, ele estava mesmo na casa do outro vizinho. E de lá depois foi chamado e foi recuperar aquela arma e aquele canivete que ele tinha efetuado o assunto com ele. Foi para a esquadra. Da esquadra, chegaram lá, bateram-lhe um bocadinho, depois internaram lá na cela. E de lá da cela, pronto, espera que talvez um dia seja chamado para irmos ser ouvido. 3 meses depois, estou a ver já fora. Isso aí também me criou mais medo. É quando depois uma vez que ele já está aqui fora, saí, vendi aquela casa ali, voltei para aqui, para a casa dos meus pais. Andando isso, depois recebi uma chamada lá do tribunal do Setúcente, a dizerem que ele foi dito para pagar 300 meticais, não sei, de compensações, daquilo ali. Só que nesse valor, nem o que, nada aconteceu mais. E dali até cá o assunto está assim. E ele, como sempre, tem machamba lá embaixo. Ele passa daqui. Eu já estou difamado, essa zona aqui toda. É um outro chama-me nome, João Schindlevana, quer dizer, eu sofro muito o assunto daquele homem ali. E Este é um caso para dizer que a justiça não foi feita. não foi feito nada, não foi feito nada, papá. Até hoje que estou a falar, nada se fez. Está assim, tudo silêncio. Só tem difamação de um e o outro, quando acharem, chamam-me do nome. Ora, eu fui encontrado com a mulher do dono. Ora, muita coisa, muita coisa. Isso eu vivo porque tenho que viver, mas de difamações que eu estou a viver neste bairro aqui, já ultrapassa mesmo as medidas. Eu quase não canso, nem descanso devido a essa situação. Mas como é que seria a Sozunzo conhecia a esposa do tal? Por que é que será que ele chegou a acusar o Sozunzo de estar a se envolver com a sua parceira? Isso foi o seguinte, ele era miliciano lá do CFM. Então, eu acho que ele envolveu-se no roubo do açúcar. Então, quando se envolveu no roubo do açúcar, foi preso. E quando foi preso, ficou aí na cadeia de máxima segurança por um tempinho, aí acho que uma coisa de 6 meses, aí assim. Então, quando já volta, ele volta a entrar em briga com a esposa. Está a ver, né? Então, mandou embora a esposa. E quando já faz essas manobras todas porque ele diz que foi dito que quando ele estava na cadeia, eu amantizava com a mulher. Estás a ver esse assunto aí, papai? Coisas que, de facto, se eu tivesse até sabido que ele tem essa armadilha comigo, nem teria me pego. Porque de onde me encontrou para virmos até em casa? É uma distância, quase manduca lá, conforme pode terem visto. Está a ver nisso. Mas eu, por nada saber, eu voltei com ele sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida mesmo. E pronto. Agora, passando 34 anos, desde 1991, existe uma relação convosco? Será que o tempo curou essas feridas? Conversa com a pessoa a quem lhe tirou a orelha? De princípio, nos anos atrás, ali, tentei talvez meter assim, um diálogo com ele, uma amizade com ele, mas ele, como é um homem, como posso dizer, é um homem bravo, né? Pronto, acabou mesmo não ter que dar em conta tudo aquilo ali. E pronto, as coisas ficam assim. Ficou assim. Até hoje em dia, passa daqui, faz de tudo quando fazer. Até no ano passado eu tentei talvez dizer a estrutura local que era para
talvez reunirmos com ele, que é para me esclarecer bem, porque isso aqui me tira sono, tá vendo? Agora estou doente, tá vendo? Mas eu não passo de pensar quando a situação ele fez a minha pessoa. Estás a perceber, meu pai? Por isso não consigo sossegar mesmo. Nada mesmo, não consigo. E assim quero a vossa ajuda, ver se talvez possa ter um sossego na vida. Sim, pai. Acho que de muito não, já não tenho quase muito a dizer. E quando muito é aquilo tudo, quando eu já teria dito, se possivelmente, talvez fazer entrevista a ele também vos dizer por que ele teve que fazer isso para mim. Porque por mim eu não sei qual mal dele que eu teria lhe feito. Sim. Será que ele neste momento se encontra em casa? Mas teremos de chegar na casa do envolvido para procurarmos saber da parte dele quais são as motivações que levaram com que tirasse a orelha do Sozunzo. Enquanto isso, fica aqui a reclamação do Sozunzo. Reclama sobre defamação, a mal-estar moral, psicológico, por conta desta situação que terá acontecido no ano de 1991, da qual a justiça também percebe-se que, segundo Sozunzo, não foi feita, porque passado 3 meses detido, a pessoa quem tirou a orelha do Sozunzo pôs-se fora, encontra-se fora. Mais informações estaremos a lhe atualizar assim que for possível. Ei. Defesa da honra. 1991, passado 34 anos, Sozunzo se pôs em comunicação com nossa equipe de reportagem, com Tua TV, para pedir ajuda no sentido de estar a sofrer danos agora morais e acabou havendo emocionais também. Diz que tudo que está a acontecer está a me afetar, eu estou a pedir ajuda. Mas também, uma vez que eu tenho tentado procurar dialogar com ele para me dizer, afinal, o que é que está a acontecer? Por que é que me tiraste orelha? Ele é um homem bravo, não dá esse espaço de me explicar. Se puderem, entrevistem a ele ou ajudem-me com que a sociedade pare de me chamar de João Xinglevana, o que é errado. Vou desde já apelar à sociedade que Sozunzo diz que está a acabar emocionalmente, está a afetar psicologicamente. A defamação. Primeiro porque foi subtraído o membro. Segundo ele, inocentemente. Segundo porque foi... Bom, primeiro porque foi acusado. Segundo porque foi subtraído o membro. Agora, terceiro é a sociedade que lhe festiga. A sociedade está a instigar o Sozunzo, lhe chamando nomes, diz que isto está a criar danos emocionais na minha pessoa. Por favor, eu não estou a aguentar mais. Procure entrevistar a ele. Nós sim fomos ter com a chefe de quarteirão daquele bairro, Célula A, bairro da Manduca. Fomos ter com o chefe de quarteirão para nos encaminhar na casa do outro interveniente, o qual envolveu-se em roubo, furto de açúcar, numa empresa dita por Sozunzo, e foi preso. Então, enquanto estava encarcerado, houve boatos, ele sai, diz que você é Zunzo. Quando ficou fora, andava em relações com minha esposa. Você andava em relações com minha esposa. Mas, quando ele sai, a esposa já não estava com ele. A esposa já havia ido para a sua casa. E mesmo assim, fez questão de convidar o Zunzo. Zunzo, pensando que é para uma conversa, foi dito que você andava nisto, mas aquilo com minha esposa. Agora, está aqui a arma, eu posso te tirar a vida, mas eu prefiro te subtrair membro. Subtraiu sim membro, orelha. Diz que queria subtrair um outro membro, mas uma vez que eu estava a sangrar muito, acabou tendo piedade. Mas Zuzo diz que eu me pergunto, por que
de me tirar orelha? Por que de me acusar de estar a me envolver com sua esposa? Por quê? Diz várias vezes, procurou. Agora, meus caros, por que trouxemos também esta reportagem? Muita atenção com dores emocionais. Quando aqueles casos de suicídios que vocês presenciam, ouvem, vê, sejam redes sociais, são casos do gênero. A coisa que tu podes dizer, ou você pode dizer, isto é de menos, pode ser visto como uma gravidade para outra pessoa. A nossa capacidade de gestão emocional não é a mesma. Falando de parceiros, juventude, há quem não suporta ser deixado por aquela pessoa que pensa que ama muito. Diz que eu já não quero mais relacionamento. Há quem digira isso de uma forma natural. Ah, tudo bem, eu tenho meu casaquinho, eu vou encontrar outro parceiro, eu vou encontrar outra parceira. Eu tenho meu batom, tenho meu lips,